O trabalho tem como tema Estudo Morfossemântico dos Hidrônimos de Angola. Este será apresentado pelo candidato Valentino Moisés Antônio Vilemba. Valentino Vilemba, filho de Moisés José Vilemba e Luciana Chimuma, natural de Cacoaco, província de Luanda. Nascido aos 6 de dezembro de 1994, ingressou na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto no ano de 2018 e terminou a parte curricular com êxito no ano de 2022. Passo a palavra para vocês. Muito bem, a palavra volta a Valentino para em 15 minutos resumir o que nos traz aqui. Escrevemos este trabalho. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi proporcionada para podermos apresentar o nosso trabalho. Valentino Moisés Antônio Vilemba é o meu nome, é estudante de Línguas e Literaturas Africanas. Estamos aqui para podermos apresentar um tema de extrema importância ligado ao campo da linguística africana. O nosso tema é Estudo Morfossemântico dos Hidrônimos de Angola. O nosso trabalho encontra-se constituído por 3 capítulos. O primeiro capítulo retrata sobre definições de alguns conceitos que achamos indispensáveis para a desenvoltura do trabalho. O segundo capítulo faz abordagem sobre os aspectos pluviométricos e o clima angolano. E o terceiro capítulo reservamos para a apresentação dos hidrônimos nas culturas angolanas. E é neste capítulo onde analisamos os dados recolhidos. O presente trabalho faz abordagens relacionadas ao estudo morfossemântico dos hidrônimos de Angola, cujo objetivo é compreender o papel significativo dos nomes de rios de Angola. Consta também os objetivos deste trabalho: apresentar um estudo relacionado à estrutura morfossemântica dos nomes de rios angolanos, para que sirva como proposta de uniformização dos nomes de rios que obedeçam ao alfabeto harmonizado das línguas nacionais. Para tal, foi possível entrar em contato com vários conceitos, de forma que pudéssemos apresentar uma descrição mais sólida. No entanto, para a criação da estrutura do trabalho, foi necessário entrar em contato com vários informantes, a fim de obtermos todas as informações de que necessitávamos. Portanto, o trabalho vem, de certa forma, descrever a noção significativa dos nomes atribuídos aos hidrônimos segundo a cosmovisão angolana. Desta feita, trabalhamos com um conjunto de léxicos de nomes das áreas em estudo, tendo analisado de forma cautelosa todos os nomes recolhidos por nós e que apresentavam informações suscetíveis para o efeito. Portanto, a escolha do tema deste trabalho deveu-se à constatação da escassez de trabalhos científicos que fazem referência ao estudo dos nomes dos rios angolanos. Por este motivo, houve a preocupação de se olhar para esta temática. De acordo com os objetivos a serem preconizados, o presente trabalho pretende responder às seguintes questões. Primeira, quais são os nomes que se atribuem aos rios de Angola e porquê? Segunda, qual é o significado desses nomes dentro do contexto regional? A partir da problemática, encontramos as seguintes hipóteses. Primeira hipótese: uma vez que os nomes de rios angolanos fazem parte do léxico de uma determinada língua regional, então os mesmos têm uma origem, significado, sentido e uma dimensão cultural dentro do contexto regional. Porque se por um lado eles identificam o lugar, o comportamento e a essência do próprio espaço, por outro lado, os hidrônimos em estudo podem identificar culturalmente um determinado povo. Segunda hipótese, os hidrônimos não se atribuíam aleatoriamente, eles obedecem critérios culturais como as circunstâncias que envolvem o rio, tais como o tempo, o espaço, a situação sociocultural e o estado sentimental ou emocional dos regionais. Objetivos são propostas soluções sob formas de alvos que se queira atingir. Desta feita, o presente trabalho tem os seguintes objetivos. Objetivo geral: compreender o papel e o significado dos nomes de rios de Angola. Objetivos específicos: primeiro, apresentar um estudo relacionado à estrutura morfossemântica dos hidrônimos de Angola. Segundo, apresentar propostas de uniformização dos nomes de rios que obedeçam ao alfabeto harmonizado das línguas nacionais. Primeiro capítulo, abordamos sobre definições de alguns conceitos, tais como língua,
que, segundo Ferdinand Saussure, a língua é um produto social da faculdade da linguagem. De acordo com este linguista, é a sociedade que faz a língua. Cultura. Em conformidade com Sequeira, a cultura tem sido vista como uma forma de pensarmos a diferença entre os homens. A cultura é entendida como os comportamentos de um determinado grupo social, incluindo línguas, religiões, músicas locais, comidas típicas, artes e outros aspectos. Etnolinguística. De acordo com Kukanda, no seu material de apoio à etnolinguística e dialetologia, define a etnolinguística como a disciplina que estuda a língua como reflexo da cultura. Ainda Kukanda nos mostra que a língua representa a etnia e o dialeto representa a região ou um determinado grupo. Lexicologia. Segundo Abade, citado por Serrote, afirma que esta ciência abrange a formação de palavras, a etimologia, a criação e importação de palavras, a estatística lexical, relacionando-se com a fonologia, morfologia, sintaxe e, em particular, com a semântica. Léxico. Para Seabra, o léxico tem sido visto como parte viva da língua, patrimônio social da comunidade. Ainda é definido como um conjunto de vocabulários da língua, e com isto podemos afirmar que não há língua sem o léxico. Onomástica. A onomástica é um dos campos da disciplina da linguística ou ciência que se encarrega de estudar os nomes próprios, de acordo com ramos e bastos. Hidronímia. A hidronímia vem do grego antigo, hidor, água, onoma, nome. Por sua vez, é um dos campos da onomástica que se encarrega em estudar a quantidade das águas em um determinado, que se encarrega de estudar os nomes próprios de rios. Segundo capítulo, falamos sobre os aspectos pluviométricos e o clima angolano, sendo que a pluviometria é um dos campos que se encarrega em estudar a quantidade das águas em um determinado local causada pelas chuvas. A máquina utilizada para medir a quantidade dessas águas chama-se pluviômetro. A palavra pluviometria encontra-se constituída por duas partes. Pluvio, que significa distribuição das chuvas, e metria, que significa medição. A diferença dos hidrônimos nas diferentes partes do território angolano deve-se ao clima. Em Angola temos duas estações climáticas. A primeira, a das chuvas, que é a mais quente, que ocorre entre os meses de outubro a abril, e a seca, que corresponde ao período de maio a setembro. O clima na parte norte é tropical quente e úmida, e a região do Planalto Central tem um clima temperado tropical chuvoso entre os meses de outubro a março. Terceiro capítulo. Para o efeito, os hidrônimos selecionados para a exposição deste trabalho estão em anexo que a seguir se apresentam. No entanto, tivemos a ousadia de selecionar rios localizados nas regiões cujas línguas são as que têm sido campo de estudo aqui na Faculdade de Humanidades, como Mundo, Quimbundo, Chocó e o Kikongo, conforme se pode ver atestar nos exemplos. Recolhemos 35 hidrônimos e selecionamos 4 a título de exemplo de análise morfossemântica, começando pelo hidrônimo Vitaca. Este nome é reflexo da cultura Ovimundo. Os autóctones tomaram partido do nome marcação de nacas por inerência da produção em quantidades exorbitantes à beira-rio. Lembrando que nacas são umas espécies de hortas subjacentes ao rio e que ajuda na irrigação de produtos. Análise morfológica. Temos o vi, que é o prefixo nominal da classe 4, por sua vez, forma o plural do hidrônimo. E temos o taca, que é o tema nominal. A seguir, temos o hidrônimo Luena. Este nome é de origem Chocó e tem o significado de Délia. Ou seja, pertence ao povo que faz o uso dos recursos deste hídrico. É também usado para nomear a cidade pela qual o rio passa, sendo o município sede da província do Mochico. Análise morfológica. Temos o Lu, que é o prefixo nominal da classe 11, e o Ena, que é o tema nominal. Em terceiro, temos o hidrônimo Dande. Este hidrônimo
pertence à cultura mundo e tem a carga semântica de raízes profundas, ou seja, a explicação dos mistérios profundos da cultura. A análise morfológica, temos o morfema zero, que é o prefixo nominal da classe 9, e o dande, que é o tema nominal. Por último, temos o hidrônimo nzade. Este hidrônimo é oriundo da cultura Congo e tem a carga semântica de grandeza divina. As circunstâncias que o levaram a denominado é pela sua extensão e importância sociocultural. A análise morfológica, temos o morfema zero, que é o prefixo nominal da classe 9, e o nzade, que é o tema nominal. Em forma de conclusão, neste trabalho retratamos questões relacionadas ao estudo morfossemântico dos hidrônimos da Angola. No primeiro aspecto, destacamos algumas noções teóricas da onomástica, a hidronímia angolana, suas fases e a sua forma de atribuição, tal como o comportamento e o papel sociocultural que o hidrônimo carrega dentro do contexto regional. No segundo aspecto, analisamos os hidrônimos recolhidos, tirando nesse caso os que entendemos como destaque para a desenvoltura do trabalho. Por fim, identificamos os hidrônimos e as formas de atribuição dos nomes em cada cultura. E com isto, concluímos que os nomes atribuídos aos rios são feitos em função do seu comportamento em cada região ou da implicância ocorrida em cada cultura, na medida em que essas podem advertir as pessoas de como esse hidrônimo reage naquele local. Portanto, reconhecemos que a noção mais passada para todos aqueles que entram em contato com o hidrônimo é o de conhecer o mesmo em função do nome. Ao todo, recolhemos 35 hidrônimos com os quais trabalhamos em forma de amostra. Permitiu-nos também provar que os hidrônimos atuam como forma de identificar a reação da autoridade do rio, passar uma informação e preservar a ancestralidade do povo. Tendo em conta os objetivos traçados, estamos em crer de que atingimos as metas que almejamos. Muito obrigado. Tuasakidila, Tupangle, Tunasapla.